Olá a toda a gente. Meu nome é Bruno, sou o Bruno Marques aqui no Braga, professor do Instituto Federal de Brasília, e esse semestre serei professor de vocês na disciplina Geometria Analítica. E começaremos então com uma sequência de vídeos. Aqui serão 3 vídeos para explicar o conceito inicial de vetor. Vetor é fundamental para vocês que estão na licenciatura em matemática, que vão seguir em disciplinas como álgebra linear e cálculo 3. Então, o nosso foco em geometria analítica será fazer todo o estudo vetorial. Bom, os objetivos desta aula está dividido em 3 partes. Vai ser definir os conceitos de orientação, direção e módulo de um segmento, analisar a noção de equipolência entre segmentos orientados, apresentar a noção de vetor no plano. Bom, primeira coisa, o segmento orientado. Então vamos supor aqui esse conjunto de 3 figuras. Figura 1.1, eu tenho um segmento com extremidades em A e B. Na figura 1.2, eu tenho segmento também com extremidades em A e B, porém o percurso vai de A até B. E na figura 1.3, eu tenho também o segmento A e B, porém o percurso vai de B para A. Nesta segunda figura, o A é a minha origem e o B é a extremidade. E na terceira figura, o B é a origem e A é a extremidade. O que significa isso nos dois casos? Significa que eu tenho uma orientação para cada um destes dois segmentos. Esses 3 segmentos que aqui eu tenho, eles representam o mesmo conjunto de pontos que estão no plano. Mas existe aqui uma diferença. Primeiro, que não há uma orientação, só tenho as extremidades, tá bom? E existe, no caso da figura 1.2 e da figura 1.3, uma orientação contrária, ou seja, o sentido de percurso ele é distinto para os dois. Então vamos começar a entender este conceito a partir de um aprofundamento de dois conceitos fundamentais. O que é direção e o que é sentido de um segmento. Primeira coisa, a direção de segmento, de segmentos, elas se dão por meio da colinearidade ou do paralelismo. Ou seja, segmentos de reta, não precisam ser orientados. Segmentos de reta têm a mesma direção se eles estão em retas paralelas ou estão em retas coincidentes. Por exemplo, AB e EF estão na mesma reta. Então, o segmento AB e o segmento EF têm exatamente a mesma direção. Já AB e DE estão em retas paralelas. Por estarem em retas paralelas, eles também têm a mesma direção. Então, o conceito de direção tem a ver com colinearidade ou paralelismo. Tá bom? Então, o que eu tenho nesse caso? Neste caso, esses segmentos têm a mesma direção, ok? Exatamente por estarem em retas paralelas ou estarem em retas coincidentes. Tudo bem? Bom, esse foi o conceito de direção. Agora que a gente falou de direção, pensando em segmentos orientados, é importante que nós entendamos o que significa o sentido. Veja que no caso aqui, eu só botei segmentos com a mesma direção e não me preocupei nem em orientá-los. Só defini direção. Agora vamos falar de sentido. Para falar de sentido, é importante que a gente defina um conceito que vai ser de semiplano, tá bom? O semi não tem a ver com metade, mas toda reta, vamos supor que eu tenha aqui uma reta AB divide o plano em 2 regiões. Essa região que está em cinza, desculpa, eu falei reta B. Imagine então a reta AC. A reta C divide o plano em 2 regiões. Essa região que está em cinza e a região que está em branco.
Essa região em cinza é um semiplano, a região em branco é outro semiplano. Então, essa é a ideia que nós teremos. Bom, o que vai acontecer? Dois segmentos, se eles estiverem em retas paralelas, têm o mesmo sentido se os pontos B e D, que são as minhas extremidades, estão no mesmo semiplano determinado pela reta que passa por A e C, que são as minhas origens. Então, o que significa isso? A é a origem do segmento AB. C é a origem do segmento CD. Bom, B é a extremidade de AB, D é a extremidade de CD. O que ocorre nessa situação da figura 1.5? Nesta situação, eu tenho que o AB e o CD estão no mesmo semiplano. Se eles estão no mesmo semiplano, ou seja, na mesma região, eu tenho que os segmentos orientados têm o mesmo sentido. Veja o contra-exemplo na figura 1.6. Nesse caso, eu tenho as origens E e G, eu tenho a reta que passa por E e G, que divide nesse semiplano em cinza e esse semiplano em branco. A extremidade de um segmento está em um semiplano e a extremidade do outro segmento está em outro semiplano. Então, nesse caso, eles têm sentidos opostos. Mas veja, como a reta que passa por AB e a reta que passa por CD são paralelas, eu tenho o conceito de que eles estão na mesma direção. A mesma coisa aqui, estão na mesma direção, porém com sentidos opostos na situação 1.6, mesma direção e mesmo sentido na figura 1.5. Aqui a gente viu um caso. Qual foi o nosso caso? As setas são paralelas. E se porventura setas... Agora sim. Bom, se eu pego, por exemplo, essa reta R, eu acabo definindo todo esse semiplano, ok? Se eu pego a reta S, eu acabo definindo todo esse semiplano. Perceba que um semiplano está contido no outro semiplano. Então, se um semiplano está contido no outro, eu digo que esses segmentos têm o mesmo sentido. Em contra-exemplo, vamos pensar agora na figura 1.8. Se eu tenho a reta R que passa por A, eu acabo determinando todo esse semiplano. Tá? Esse semiplano ele vai além dessa reta S. Se eu tenho agora a reta S perpendicular a L passando por C, eu tenho todo esse semiplano. Veja que esses semiplanos não têm a relação de inclusão. Então, um semiplano não está contido em outro. Quando não tenho um semiplano contido em outro, eu digo que esses têm sentido, que esses segmentos orientados têm sentidos opostos. Então, mesmo sentido, um semiplano determinado está contido em outro semiplano determinado, e sentidos opostos eu não tenho essa relação de inclusão, ok? Então, esses dois conceitos de direção e sentido são fundamentais e que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Bom, um outro conceito importante é o de distância. Essa distância de um ponto a outro nós chamaremos de comprimento. Então, por exemplo, a distância de G para H, a distância de C para D, a distância de A para B, ou a distância de E para F, vai representar o comprimento de cada um desses meus segmentos orientados. Se essa distância for a mesma, eu vou dizer que eles têm o mesmo comprimento. E a essa distância nós chamaremos de módulo. Então, aqui no caso, a distância de A para B, o comprimento do segmento AB, que eu determino como módulo de AB ou módulo de BA, ok? Então, o comprimento tem a ver com uma medida. Essa medida será representada por um valor numérico. Bom, a partir daí, aqui vai ser a base que nós teremos para o estudo vetorial,
que é de segmento equipolente. Bom, segmentos são equipolentes, a definição é bastante simples. Se tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Então, neste caso, se todos esses segmentos, esse conjunto de segmentos, tem a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo módulo, eu posso dizer que eles são equipolentes. Lembrando, mesma direção significa que estão em retas paralelas ou coincidentes. Mesmo módulo é o mesmo comprimento. E o mesmo sentido significa que a partir do momento que eu oriento, as suas extremidades estarão sempre no mesmo semiplano. A representação de equipolência é esta. Lembrando, parece aquele símbolo que a gente via lá na geometria plana de congruência, tá? Mas aqui significa equipolência. Então aqui o que eu leio? Eu leio que o segmento AB, orientado a B, é equipolente ao segmento orientado CD. Quando não for equipolente, eu uso esse símbolo cortando. Então, aqui eu tenho que todos esses segmentos são equipolentes, ou seja, GH é equivalente a GH equivalente a CD, que é equivalente a AB. Ok? E aí, o que eu tenho como característica, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas propriedades. GH equivalente a CD, que é equivalente a AB, significa que esses segmentos têm todos a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Bom, eu vou encerrar essa primeira parte da aula aqui, que seria a parte introdutória, e o nosso próximo vídeo a gente vai começar com as proposições para que a gente possa entender quando é que segmentos no plano são equipolentes ou não, ok? Então encerramos aqui a nossa primeira parte da aula 1 da aula de vetores. Muito obrigado.